Eu agora sou um bocadinho mais polida e mais politicamente correta porque percebi que isso, no mundo dos negócios e onde eu circulo, é importante. Nós dizemos sempre a verdade. E se nós dissermos sempre a verdade, nós nunca nos vamos esquecer de que dissemos. E não é saber, é que tenham vontade de trabalhar, que tenham respeito uns pelos outros, que saibam trabalhar em equipa, porque o resto vem. Mas o caminho da liderança é um caminho muito solitário, não é? Porque é importante que isto se diga. É assim, porque eu também sou uma pessoa prática, mas eu sou uma pessoa prática onde as emoções das minhas pessoas estão em primeiro lugar. Quando me dizem não dá, eu sou assim, não dá, não dá. Eu não dá mesmo e já estou assim a levantar-me, sabes? Não dá mesmo, eles já sabem que eu vou arrancar para fazer eu. Se acho que há um lado do mundo que se calhar nasceu mais privilegiado do que outro, acho que também o nosso propósito, e se podemos fazer isso com as nossas empresas, é um 2 em 1. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Tribo de Lidas e temos connosco hoje uma convidada muito especial, a Juliana Oliveira, cofundadora e CEO da Olimac. Para quem não conhece, a Juliana vai já dizer o que é que faz, porque até já ouvi por aí, que as pessoas ainda não sabem bem o que faz a Olimac, mas vai ser hoje neste podcast. Juliana, antes de mais, obrigado por teres vindo, por teres aceitado o convite. Obrigada eu pelo convite. Antes de explicares o que é que faz a Olimac, eu vou-te fazer uma pergunta que tenho feito nos últimos podcasts, que é uma pergunta que para mim é difícil, que eu não sei muito bem quem é que eu sou, mas quem é a Juliana Oliveira? Olha, Sérgio, ouvi alguns dos teus podcasts para me preparar e foi uma pergunta muito difícil. Vim para cá pensar nisso. Ok. Portanto, temos uma dificuldade comum. Ambos temos a dificuldade. E sabes que cheguei a uma conclusão. A Juliana e todos nós, não é? Eu acho que nós somos um ser em evolução. Portanto, a Juliana hoje não é a mesma Juliana de há 10 anos atrás, nem será a mesma Juliana daqui a 20. Hoje eu sei também que a Juliana, em termos profissionais, não é exatamente a mesma pessoa que a Juliana particularmente, não é? Em família e com amigos. Por isso, mas há uma característica que é certa e que não há como, que é ser genuína. Tanto numa valência como na outra, tanto em profissional como em pessoal, eu sou muito genuína, sou muito direta, muito frontal, sincera, porque o frontal, eu gosto de falar disso, não é ser frontal sem medida, não. Certo. É uma pessoa frontal com cuidado. Mas genuína sou mesmo. As pessoas conseguem perceber se eu estou bem, se eu estou mal, se eu estou bem disposta, se estou mal disposta, se alguma coisa me correu mal, se eu estou triste. Não consigo, às vezes até tento, mas eu não consigo. Aliás, já tivemos aqui algumas situações que eu vou dando assim umas graças, que estão muito relacionadas com o facto de eu ser demasiado genuína. Já pensei se isto é uma vantagem, se isto é uma desvantagem. Para já ainda tem sido uma vantagem. Okay. Outra coisa que me caracteriza muito também em termos pessoais e profissionais, isto porque lá está, eu como acho que sou uma pessoa diferente em cada um dos níveis, encontrei aqui duas características que eu acho que são iguais nos dois, é ser genuína e ser positiva. Eu sou uma otimista por defeito, que é uma chatice, às vezes. É que para mim, eu consigo tudo, eu tenho que conseguir tudo, nós temos que chegar lá, nós temos que encontrar, nós temos que conseguir. E isto não é só no negócio, não é? Que é algo que nós falamos muito em termos de negócio, mas também no geral, se eu me proponho uma coisa, pode ser muito difícil, mas pronto, mas quando me dizem que é difícil, aquilo entra-me a 100, sai-me a 200 mil. Certo. Eu sou assim, está bem, é difícil, mas também se fosse fácil estavam cá outros, não era eu. Certo. Portanto, siga. Portanto, a Juliana é isto, é divertida, genuína e otimista por defeito. Muito bem. Agora já encontramos aqui pontos em comum. Eu também sou um otimista desde sempre, acho que é resultante da minha educação, mas eu acredito que consigo tudo. Aliás, até há uma frase que eu me venho a lembrar desde 2010, mais ou menos, que é comigo eu resolvo. Ou seja, se houver algum problema eu sei que consigo resolver. Quando é que achas que essa genuinidade pode ser um defeito? Agora fiquei curioso. Olha, vou-te contar. Na faculdade,
esta palavra genuína, eu adotei-a na faculdade. Estava a apresentar um trabalho, já no último ano, e as professoras disseram assim: ai, Juliana, sabe, está a apresentar o trabalho, mas está a ser demasiado genuína. E eu: Assim. pois, mas que eu seja fingida, não estou a perceber. E elas: não, pronto. E eu entendo o que elas queriam dizer, é que eu devia ser mais polida, mais consensual, politicamente correta, que, por exemplo, faça aquilo que eu estava a dizer. Eu não sou a mesma Juliana de há 10 anos atrás, eu agora sou um bocadinho mais polida e mais politicamente correta, porque percebi que isso, no mundo dos negócios e onde eu circulo, é importante. Mas naquela altura eu tinha 20 anos, portanto as senhoras disseram que eu era genuína e eu não entendi. Eu achei que, então vou ter que decorar o que eu venho para aqui dizer, porque se eu estou a apresentar um trabalho que nós dominamos, vamos falar daquilo com a vontade que o tema nos dá. Então vou ter que decorar palavras caras, vou ter que decorar o que é suposto, então para não ser tão genuína, para ser um bocadinho mais elaborada, que era o que elas pretendiam de mim. Era o que elas pretendiam de mim e eu foco no objetivo. É o que é, foi o que foi, siga. Tudo muito bem sucedido. A seguir, na KPMG, eu acabei a faculdade, aliás, até que estava a meio do mestrado, fui trabalhar para a KPMG, e na KPMG nós temos 6 meses de avaliação inicial, e depois naqueles 6 meses ou nós ficamos ou não ficamos. E na avaliação inicial dos 6 meses disseram-me: olha, Juliana, está tudo bem, olha, a tua avaliação é razoável, é boa, mas tens aqui um ponto que tens que melhorar. E eu: então? É que tu és demasiado genuína. E eu: ai, outra vez. E assim: ai, então é porque isto é mesmo um defeito. E depois, mas é que eu questionei-me, eu questionei-me e questiono-me, atenção, e perguntava às pessoas: olha, eu sou assim, achas que isto está mal, está errado? Não, Juliana, está bem. Não, sabes que às vezes as pessoas dizem isso porque tu, como és uma mulher do Norte, eu estava em Lisboa, como és uma mulher do Norte, sem papas na língua, às vezes fica bem não dizer assim exatamente como a pessoa pensa. Eu: mas na minha ideia, eu continuava: pronto, quem tem razão sou eu, não sou eu. Mas explorei. A verdade é que lá está, nessas situações eu fui chamada a atenção 2 vezes por ser genuína, mas no meu percurso profissional o ser genuína eu acho que foi sempre uma vantagem. Ser realmente quem eu sou, falar com o coração. Eu falo com o coração, e falar com o coração já me deu muitas coisas a vários níveis. Portanto, eu entendo. Inclusive, eu tenho uma pessoa que trabalha na Olimeca a quem eu digo que ela é demasiado genuína. Então, também já entendo outro papel e está nesta parte do polido, do dizer, não é dizer por dizer, mas isso eu nunca disse. Uma pessoa às vezes diz as coisas de forma frontal e magoa, não é? Não, dizer de forma construtiva, não é? Dizer no tempo certo, à pessoa certa. Portanto, ter um bocadinho esta análise, isso é importante, mas ser genuína na mesma. Sim. Ou seja, não estamos a dizer nenhuma mentira, estamos só a dizer a verdade de uma forma adaptada, não é? Às vezes... No fundo é encontrar as melhores palavras para dizer isso, mas ser genuína é um superpoder, nunca percas isso, pá. Obrigada. Eu acredito que sim. Obrigada, olha, então és a primeira a dizer que é um superpoder. Eu acredito que sim, pá. 2 que já disseram que para limpar. 2 para limpar, mas não acredito que é mesmo que é superpoder, o super se calhar. Há muita gente que, por muito que queira, não consegue ser genuína, o que é estranho porque a mentira é a única coisa que é forjada, não é? Portanto, nós sermos frontais e sermos diretos e conseguimos dizer o que pensamos, é literalmente fazemos o que nós somos, não é? Mentir é tentar criar uma adulteração da realidade para tentar passar uma mensagem. Portanto, ser genuíno para mim é um superpoder. Sabes que eu digo muitas vezes no Olimeca, desculpa, eu sei que ias começar a falar, Diz. Que nós trabalhamos com muitos clientes no país inteiro e depois assim, as pessoas ligam para a diretora de operações, ligam para o meu sócio, ligam para mim, às vezes a confirmar versões do que se está a passar, não é? E nós na Olimeca dizemos sempre a verdade. E se nós dissermos sempre a verdade, nós nunca nos vamos esquecer do que dissemos. É isso. Porque se nós dissermos uma mentira, nós vamos nos esquecer. Se é verdade, às vezes ligam-me a mim, e isto acontece com frequência, e há 8 anos, porque esta pessoa, que é a nossa gestora de operações, ela está connosco desde o início, ligam-lhe a ela por dar um estado do caminhão, não é? Porque, pronto, nós serralheiros e mecânicos não temos imensa fama, então perguntam, então, o caminhão já está pronto, ou já começaram a trabalhar nele, ou não sei o quê, a seguir ligam-me a mim, olha, o caminhão, já começaram a trabalhar, e eu,
Olha, eu acho que sim, porque eu vi isto ontem na oficina, não estou a confirmar com a não sei quantas, e as pessoas, está bem, nem me dizem que ligaram, mas a verdade é que nós dissemos exatamente a mesma coisa. Porquê? Porque dissemos a verdade. E quem diz a verdade não se esquece. Perfeito, é esta a melhor forma para começar. Já agora, já que pegaste nisto de serralheiros e mecânicos, primeiro, como é que surgiu a Olimec? Era algo que eu gostava que partilhasses. E o que é que faz a Olimec? Podes mistificar aqui algumas ideias que estão pré-concebidas sobre a tua empresa? Certo. As ideias pré-concebidas, eu acho que não é pré-concebidas, é como eu falo muito do negócio, do ambiente e dos resíduos, as pessoas pensam que a Olimec recolhe resíduos, mas não é isso que nós fazemos. O que nós fazemos é manutenção, venda e montagem, desde 2020, de caminhões de recolha de resíduos, ou seja, caminhões de lixo. Portanto, os nossos clientes é que recolhem os resíduos, ou seja, empresas privadas que são subcontratadas por municípios ou municípios mesmo. Pronto, portanto, nós temos uma representação em exclusividade de uma marca em Portugal e essa marca, que é a parte de trás do caminhão do lixo, né? Temos o chassi, que há de ser várias marcas, o chassi tem as rodas e o caminhão do lixo tem uma caixa atrás, habitualmente branca, com alguma publicidade ou não, e com um elevador, e essa parte da caixa branca, que é o compactador, pode ter grua ou não, pronto, enfim. Essa parte da compactadora é que nós representamos a exclusividade. Habitualmente as pessoas veem um caminhão do lixo, não é? E veem um Mercedes, um Volvo, um Renault, um Iveco. Mas atrás existe também uma marca que inclusive é onde há imensa manutenção, onde há imenso desgaste, porque é lá que o lixo é recolhido, é compactado, depois é descarregado nos aterros, nas estações de triagem, seja onde for. Portanto, essa zona é que está em contacto com os resíduos. E nós representamos, existem marcas, pronto, entendo que as pessoas pensem que é uma caixa só, existem marcas, são cada vez mais complexas e cada vez mais elaboradas, porque existem muitos sensores por causa das seguranças, a eletrónica é imensa, já começa a haver também muitos desafios em termos de inteligência artificial, em termos de tudo que seja otimização de rotas, otimização de recolha de leitura de contentores, etc. Portanto, isto tudo está na parte da caixa, né, do cubozinho que está atrás. Portanto, o que nós fazemos é montar essas caixas que recebemos de Itália, tipo Legos, em kit, na Maia, fazemos a assemblagem, fazemos toda a adaptação que é precisa para o cliente, toda a personalização, porque o caminhão que é bom aqui em Famalicão e que passa aqui nesta rua em específico, se calhar não é o ideal para passar ali no centro de Guimarães. Certo. Pronto, portanto, uma cidade tem várias tipologias de recolha, as cidades são diferentes entre si e cada cidade não há um sítio igual, né? Nós temos características de arruamentos e de população, etc., totalmente diferentes numa só cidade. Por isso nós fazemos as adaptações todas que o cliente entende que são necessárias e depois fazemos toda a manutenção e fornecimento de peças da nossa marca e também multimarca. Muito bem. E como é que surgiu a Olimec? Bem, a Olimec surge em 2016. Eu tinha estado na KPMG, como já te disse, quando acabei a licenciatura, tinha feito o primeiro ano de mestrado, que é aquele ano teórico, né, que temos testes e assim, e depois estava na fase da tese e vou trabalhar para a KPMG. Tive 3 anos na KPMG, a KPMG é ótima para nós aprendermos imensa coisa, não é? Como toda a gente da área de economia e gestão vai para consultoras e também, além de que é uma grande vantagem nós sairmos da faculdade e já termos emprego antes mesmo de acabarmos o mestrado, no caso. Fui para a Capa e ao fim de 3 anos o conhecimento que eu queria da KPMG, porque eu não queria ser auditora para o resto da vida, que era conhecer empresas, ter algum traquejo, olha, até se calhar o polir deste genuíno, não é? Que saber falar com o senhor da fábrica da mesma forma que se sabe falar com o diretor-geral de uma empresa, mas nós temos que gerir o discurso. Sim. O discurso não é igual de um lado e do outro, mesmo vocabulário. Então eu já tinha retirado isso da Capa e queria fazer algo que fizesse sentido, tivesse um propósito. Até recuando um bocadinho atrás, eu no nono ano do nono para o 10º fui para Económico-Social. E a minha família, os meus amigos, as minhas primas, não é? Toda a gente daquela idade, na minha altura, foram todos para científico natural. Sim. Porque iam para as medicinas, era medicinas, engenharias, enfermagens, era tudo mais lá. Toda a gente dizia, quem não sabe o que é vai para ciências, ou pronto. E eu não sabia o que é que queria, não é por isso que eu sabia. Mas eu sabia que ciências eu não queria.
Então, decidi ir para Económico-Social, porque eu não sabia o que queria e fui por exclusão de partes e números, eu tinha jeito, mas porque eu dizia à minha mãe que queria ser ministra. Ok. Eu queria alguma coisa em específico? Ou não, a palavra ministra era aleatória. Foi a forma que eu arranjei de dizer que eu queria mudar o mundo, sabes? Então ela achou muita graça quando eu disse que queria ser ministra, porque do género não faz ideia do que estás a dizer, lá está ela a ser genuína e sem noção. Exato. É genuína e sem noção. Então eu queria ser ministra para mudar o mundo. E na verdade é que eu fui munida de skills, não é? Da faculdade, da KPMG, comecei a interiorizar certas coisas que eu achava que precisava para mudar o mundo. Mas percebi rapidamente no início da faculdade, com algumas ligações a politiquices, que não era por aí o caminho, mas que eu podia mudar o mundo, pelo menos das pessoas que me envolviam, que estavam à minha volta e que estariam dependentes de alguma empresa que eu tivesse. E é isso que eu faço. Quando me despeço da KPMG ao fim de 3 anos, eu vou para a empresa do meu avô, onde tinha sofrido com a crise do subprime, porque eles trabalhavam para muitas empresas de construção civil, então havia 2 funcionários só e não havia trabalho. E o que é que eu queria? Eu queria, pelo menos, que a minha casa não fosse abaixo, não é? Aquilo era a minha casa, eu aprendi a andar de bicicleta ali, eu ia para a escola todos os dias com o meu avô, portanto, eu queria que a minha casa não fosse abaixo e que a vida daquelas pessoas fizesse sentido, não é? Que voltasse a ter fosse uma lufada de ar fresco e que as coisas voltassem a acontecer. É aí que eu direciono o negócio para a recolha, para as empresas de recolha de resíduos. E bastou termos o primeiro caminhão. Para nos darem a oportunidade de mostrar aquilo que valíamos e nós, como estávamos com muita vontade de agarrar, tivemos sucesso. Depois acaba por ser palavra puxa palavra e no setor, é um setor que toda a gente se conhece e não há assim tantos players como isso. Por isso, o primeiro caminhão de reparação, nós começamos por reparar caminhões, o primeiro caminhão correu bem, a seguir um parceiro de outra cidade, mas daquela mesma empresa privada, falou, olha, cá aqui um player novo, toda a gente ia lá, iam experimentando e nós de cada caminhão que recebíamos, agíamos desta forma, verdadeira e genuína, que é exatamente igual àquilo que fazemos agora. Eu lembro-me de um caminhão que entrou lá para trocar um fundo, não sei, isto pode ser um bocado técnico, o fundo, não é? A parte do tal da tal caixinha que existe atrás, é que ele tem um fundo, é uma chapa, não é? Pronto, para o lixo não vir para o chão. É uma chapa, só que aquela chapa vai-se desgastando e é uma manutenção que é recorrente, 5 em 5 anos, 4 em 4 anos, depende do tipo de resíduo que recolhe e também do tratamento que tem. Mas, habitualmente, aquele laço é substituído assim, vamos supor, de média 5 em 5 anos. Então, um cliente era para aí o segundo caminhão que ele me mandava, ele era super importante, o cliente, e mandou um caminhão para substituir o fundo. E o meu encarregado, o Zé, que ainda hoje é o encarregado da Olimec, virou-se e disse assim, olha, mas o fundo está novo. Ou seja, porque nós vemos pela espessura do aço se ele precisa de ser substituído ou não. O fundo está novo. E eu, como é que está novo, Zé? Não inventes. Então o homem manda para cá o carro para substituir o fundo e tu dizes que o fundo está novo. E ele, muito chateado, lá foi para trás outra vez, passado um bocado, vem ter comigo, olha que o fundo está novo. E eu, o fundo está novo? Está novo. E eu peguei, arranquei ele do escritório e é uma coisa que eu faço muitas vezes, pego na caneta assim, até quando dou orçamentos de trocar fundos, que agora já, né, já há um valor, sim. Mas antigamente fazia assim com a caneta, porque às vezes o aço está tão mau, nós só com a caneta arrebentamos aquela ferrugem, não é? Se ficar assim mesmo velho. E eu fui lá, depois fui com uma vassoura, depois fui com os pés, entrei no caminhão de lixo, e realmente, então ligo eu muito envergonhada ao engenheiro, olha, eu peço-lhe desculpa, mas eu peço que venha cá ver o fundo, porque o caminhão o fundo está novo, a matrícula é que disse que ia mandar, está tudo ok, mas o fundo está novo. E ele chega lá, passado meia hora ou uma hora, e diz assim, olha, eu quero-te mesmo agradecer por teres feito isto, porque se fosse outra pessoa qualquer, teria lavado o fundo, pintava o fundo e dizia que era novo. Ou seja, nós não conseguíamos trabalhar assim, não fazia parte da nossa essência, e é igual. Tudo se mantém, vai muito ao encontro daquilo que começamos a falar de ser genuína ou não ser genuína, porque depois também se direciona um bocadinho para a cultura da empresa e para a cultura das pessoas que lá trabalham. E então esta pessoa, o Zé, que é o nosso encarregado, ele foi criado pelo meu avô, portanto eu fui criada pelo meu avô, então eu acredito que a cultura organizacional da empresa e a nossa forma de trabalhar ainda esteja muito relacionada com a educação que o meu avô nos deu, a todos. E ainda bem que já pegamos nesta temática da cultura,
porque era uma das perguntas que eu te iria fazer. Nós, na tribo de líderes, temos um conceito que cunhamos, apesar de não ser um conceito único, portanto não inventamos a roda, que se chama Tríade de Sucesso Organizacional e que tem 3 vetores: estratégia, cultura organizacional e a liderança. Dentro da cultura, tu sentes que a forma como o teu avô detinha determinados valores foram os valores que acabaram por passar-te, se calhar, também para a grande maioria das pessoas que hoje estão contigo, apesar da Olimec ser uma empresa criada por ti, não é uma empresa Sim. do teu avô. Mas temos 2 pessoas que foram criadas pelo meu avô, só 2. E eu. Ok, então no fundo Somos 3. são 3. E vocês são, qual é que é a cultura organizacional que tu tens vindo a cultivar na Olimec? Ou seja, quais é que são os valores? Se dar alguns exemplos da vossa cultura, para quem está ali do outro lado também perceber como é que funciona. O número 1 é a transparência. Transparência. É transparência e a verdade, não é? Não há como nós, ainda para mais na nossa área, serralheiros e mecânicos, que muitas vezes é uma área que acaba por ser ingrata por fama de alheia. É muito importante que, até porque nós não vamos construir nenhum futuro sob alicerces bambos, não é? Nem ninguém quer construir uma casa com telhado de vidro. Ser transparente, ser verdadeiro, isto passa tanto para o cliente como entre nós. Ou seja, as pessoas sabem que têm à vontade pleno para falar comigo sobre o que quiserem. Portanto, eu quero que me digam a verdade sobre hoje tem que faltar... eu tenho funcionários, já me disseram, olha, eu vou a uma entrevista de emprego porque as pessoas chamaram-me e eu acho que devo ir. E eu disse, eu também acho, porque eu também acho que deves ir. É muito importante uma pessoa perceber o que é que há, o que é que existe, estar dentro do mercado. Portanto, eu também acho que deves ir. Felizmente, nunca ninguém saiu. Não foi uma situação, isto já foram várias. Já foram várias situações, o que significa que nós, na nossa cultura, em termos de pessoas, ou seja, o foco nas pessoas, pelo menos indica que estamos a fazer alguma coisa bem. Temos um foco muito importante nas pessoas. O meu avô era uma pessoa totalmente diferente de mim, ou melhor, mais ou menos. Acho que em feitio somos meio parecidos, mas a altura era outra. Mas era muito boa pessoa. Tenho este feedback de toda a gente. Ele infelizmente morreu quando eu tinha 17 anos, mas eu tenho o feedback de toda a gente que o meu avô era mesmo boa pessoa. Portanto, ele nunca deixava ninguém na mão. E eu acho que é muito importante isto de sermos boas pessoas, porque nós trabalhamos com pessoas e as pessoas têm que perceber que dentro da nossa organização nós estamos de bem. Nós estamos, tanto o líder é boa pessoa e exige transparência, não é? Porque se eu sou boa pessoa, acho, mas se eu não vou criticar, eu vou criticar se a pessoa me mentir. Eu não vou criticar se a pessoa for transparente e se for honesta. Claro. Este foco nas pessoas, no bem-estar das pessoas, as pessoas têm que estar lá 8 horas do dia, nas 8 horas do dia que sejam felizes e que estejam felizes. Não precisam estar mais, nem precisam estar menos. O que nós queremos é que nas 8 horas do dia, e preservamos muito a compatibilidade entre a vida profissional e a vida pessoal, coisa que, por exemplo, eu lembro-me do meu avô trabalhar de madrugada e fora de horas, mas era só o meu avô. Sim. Não eram os funcionários. Então é algo que nós também preservamos muito e que as pessoas sabem. E isto em termos de cultura organizacional, mesmo os nossos clientes entendem quando, eu não sei quem não atendeu o telefone. E sabem que eu sou a primeira a dizer, pois, mas então ligaste, eram 8 da noite. Nós saímos às 5h40. Claro. De mim, eu já sei que as pessoas me vão ligar a mim, mas a minha foi a vida que eu escolhi. Agora, para as pessoas que estão comigo, se as pessoas sabem que a Olimec preserva isso, acho que devem respeitar, e as pessoas que lá estão, as nossas pessoas, vivem isso e eu acho que valorizam muito também. Uhum. No fundo, em relação aqui ainda à cultura organizacional, e o exemplo que estás aqui a partilhar é fundamental e toda a gente devia ouvir, claro, é algo que eu cada vez mais, quer com o podcast, quer com os clientes em que estamos e com a leitura toda que faço, que é algo que é fundamental. Ou seja, alguns líderes ainda não entenderam isto, acho eu, mas uma boa cultura organizacional basicamente permite atingir melhores resultados financeiros. Se quiserem pensar só nesta parte, ou seja, a partir do momento que nós temos pessoas confortáveis que se sintam em segurança, então elas vão dar muito mais. Portanto, se há respeito entre as partes, então a coisa vai funcionar. Quando assim não é, temos culturas tóxicas e depois já sabemos o que é que isso representa. Já agora, como é que tu selecionas
e recrutas, no fundo, este talento que depois acaba por chegar ao Olimec e ser trabalhado para ser ainda melhor. És tu que o fazes? Tens uma equipa que o faz? Quais é que são mais ou menos os vetores do recrutamento? Depende. Nós recrutamos e estamos a recrutar. Quem estiver a ouvir, é agora que eu vou olhar para a câmara. Estamos a recrutar constantemente mecânicos, eletricistas, serralheiros. Até já tentei arranjar aqui uma pessoa. O Tiago e eu já... Era o meu pai. Estás a ver se havia aqui alguém que fazia uma perninha. Pronto, mas nós estamos constantemente a contratar pessoas para chão de fábrica, tanto para a Maia como para a Palmela. Nomeadamente pessoas com experiência. O teu pai seria alguém com muito valor. Eu vou falar com ele vai assistir este podcast, eu vou falar com ele. Então, como é que se chama o teu pai? José. Senhor José, nós já temos o nosso Zé. Mas não há mal, ele não fica invejoso. Só tem um José? Não, temos mais vários. Que um. Temos mais que um. Mas Zé. Mas Zé é aquele. Podem chamar Salino, que é o último nome. Salino não temos nenhum Salino. Nenhum, de certeza. Não temos nenhum Salino. O senhor Salino seria muito bem-vindo com a experiência. Porque. Isto é literalmente uma cunha em direto, quase. Estás a ver? É uma cunha. Não, mas eu não posso perder a oportunidade. É agora. Ele é que já tem aqui emprego garantido. Pois é, mas, ou seja, vou-te dizer, ele e qualquer pessoa que queira trabalhar nesta área e que tenha aos mínimos. Há muito pouco. E que tenha aos mínimos. Há muito pouca procura neste caso. Há pouca gente para a quantidade de pessoas que estão à procura. Nós precisamos mesmo de pessoas nesta área. Nós temos a empresa a abarrotar e, portanto, nesta área mais operacional, nós colocamos os nossos chefias de departamento a fazer o recrutamento. Sendo que eu considero que as nossas chefias intermédias já estão com a cultura organizacional muito intrínseca. Uma delas é esta pessoa que me ligam a mim, ligam a ela e nós damos exatamente a mesma resposta, porque pessoas foram criadas, não é, por mim e pelo meu sócio. Portanto, nós lideramos muito pelo exemplo. E elas, estas pessoas acho mesmo há pessoas que estão mais alinhadas, outras estão um bocadinho ainda a ser trabalhadas, não é? Mas neste caso as pessoas que recrutam para pessoal técnico são pessoas que estão muito alinhadas com a nossa cultura. Então quando fazem entrevistas dão-nos sempre feedback, e mais a mim, que eu estou mais na parte dos recursos humanos, dão-me feedback e são, olha, a pessoa não sabia nada, nunca teve experiência nisto, mas olha, tem muita vontade de trabalhar, pareceu muito educado, ou seja, elas sabem perfeitamente o que é que eu quero ouvir, e que se elas gostaram e se estão a querer contratar a pessoa, elas sabem o que é que eu vou valorizar. E não é saber, é que tenham vontade de trabalhar, que tenham respeito uns pelos outros, que saibam trabalhar em equipa, porque o resto vem. Nós estamos lá para ensinar, nós temos uma marca, a nossa marca é mais fácil de ensinar, inclusive, é na parte eletrónica, agora muito com os jovens. Não estamos a falar mecânica e serralharia, não é só para os velhos, para os senhores nossos pais e assim, mesmo na nossa geração. É uma área, por exemplo, tem muita eletrónica, muita mecatrónica. Nós temos estágios com várias escolas profissionais e são aqueles pequenos crâniozinhos que sabem mexer nos fios elétricos, que sabem ali perceber qual é a lógica da ligação elétrica do equipamento, que depois vai ou não criar erros num display, porque agora é tudo centralizado, sabes? Depois, se há um sensor que está em emergência, o carro já nada funciona. Sim. Então, o ser serralheiro e ser mecânico e ser eletromecânico não é uma profissão que exige cabeça, que exige muita concentração, que exige cálculo mental, nomeadamente na parte da serralharia, na parte do torno, cálculo mental. Nos eletricistas e na parte da eletromecânica também é preciso ter discernimento. Isto começa aqui, tem estas, vai erradicar para ali, para ali, para ali, então qual é a consequência, não é? Eu digo sempre, eles são os médicos dos caminhões. Certo. E nós chegamos ao médico com um diagnóstico, nós temos, olha, dai-me a cabeça. E da cabeça, doer a cabeça pode ser imensa coisa, pode ser porque eu bati com a cabeça, pode ser porque estou com dor de cabeça, não sei porquê, sei lá, não sei o que, não sou médica. Mas no Olimec chegam-nos com esses diagnósticos, fuga d'água. Pode ser de mil e uma coisas. Pode ser mil coisas. Erro no sensor, olha, aqui diz erro no sensor, mas nós nem sabemos qual é o sensor. Portanto, são profissões que não há, assim, há muita dificuldade em ter gente para trabalhar, mas no nosso caso
há muita também na parte técnica. Na parte mais administrativa, o que nós fazemos, aí o recrutamento já passa mais diretamente por mim e pelo meu sócio, o que nós procuramos é o mesmo. É isso, quer pensar, é a vontade de trabalhar. Olha, eu recrutei há 2 anos um comercial, então toda a gente perguntava, e de onde é que ele vem? Porque o normal é que venha da concorrência, não é? De onde é que ele vem, o que é que ele fazia? Ou se não é da concorrência, de algo parecido. Eu, olha, vendia bacalhaus. Vendia bacalhaus e água. Ou seja, se era uma pessoa que vinha de uma empresa de alimentação, cash and carry, não sei o quê, não tinha nada a ver, mas teve um caminho grande para fazer, que já o fez e que já aprendeu e que se tem vontade de trabalhar. Que tenha vontade de trabalhar, ele se tem ambição, se tem vontade de trabalhar, se eu acho que ele tem 2 dedos de testa para aprender, então é isso que eu quero. E eu acho que é uma pessoa leal, não é? Que é uma pessoa que seja leal e que vista a camisola da empresa. Porque se nós vestirmos a camisola da empresa, se nós identificamos com a cultura, se temos a forma de estar que a empresa valoriza, então está tudo certo. Muitas vezes chegam lá e pronto, tem assim umas conversas que nós percebemos que não estão alinhados. E eu digo mesmo às pessoas que estão a fazer o recrutamento, olha, ele disse-me isto, eu achei que aquilo não me caiu muito bem. É que é engraçado que elas dizem, não me caiu bem. O não me caiu bem é, não vejo essa pessoa aqui. E eu disse assim, pronto, não há mal nenhum, podes dizer à pessoa que ele tem imenso valor, mas que a cultura da nossa empresa é esta e não é outra. Pronto, portanto, há de ter um lugar ótimo noutro sítio. Mas, e concordo plenamente com esses 3 pilares que falaste, e que um deles é a cultura, porque é mesmo, porque as pessoas que não estão alinhadas com a cultura são muito disruptivas no grupo, e o que nós queremos é trabalho em equipa, e habitualmente eles dizem que eu dou a missa. Antigamente estava mais, quando alguém entrava eu estava à missa. E evangelizar. Certo. Explicava-lhes o que era a Olimec, o que é que nós fazíamos, o que é que não fazíamos e quais eram como é que se estava na Olimec, não é? A farda, a forma de estar. Todas as pessoas que trabalham na Olimec são comerciais da Olimec. Nós, quando temos um mecânico a fazer uma assistência técnica fora, a forma como ele fala, ele está a vender, ele está-se a mostrar. As carrinhas têm que andar lavadas, porque as carrinhas, pela aragem, se vê quem vai na carruagem, não é? Sim. Portanto, sim, mas quer dizer, nós temos que ser isto. E eu dava sempre a missa. Agora não tenho dado tanta missa. Aliás, tenho queixas de falta de evangelização. Okay. E nas chefias intermédias até sou assim, mas tu agora não dás a missa? E então eu no outro dia comecei a dar a missa outra vez. Mas depois esqueço-me, porque graças a Deus também vão entrando pessoas com alguma frequência e às vezes eu nem sempre, se eu não estiver na delegação onde a pessoa entra, depois entretanto a pessoa já faz parte da equipa, esqueci-me de dar a missa. Mas a partir das chefias intermédias também dão essa missa? Ou por norma deixam para ti? Por norma deixam para mim. Olha, mas é isso. Vou passar vou escrever o Evangelho. Aqui já há 2 dicas. Na Bíblia. Uma é malta que esteja à procura de trabalho, é candidatar-se para o Olimec. Há várias áreas, mas sobretudo nesta parte mais operacional. O Sr. Salino, já vou falar com ele. Em relação a esta parte das chefias intermédias fazerem a evangelização, acho que é o que faz sentido já agora. Nós, aquilo que vamos falando aqui na Tribo de Líderes também, são 4 níveis de liderança. Existem 7, mas os últimos 3 nós quase nunca falamos. Que é a autoliderança, por um lado, né? Portanto, liderarmos a nós mesmos. Se não nos liderarmos a nós mesmos, não conseguimos liderar mais ninguém. Depois é a liderança de equipas, que é um nível mais pequeno, que é o habitual nas micros. E depois começamos a subir liderança de líderes e liderança de organizações. Portanto, tu hoje o que fazes é a liderança de organizações, mas já fizeste todos os outros e continuas a fazer um sempre, que é a autoliderança, não é? Que é o mais difícil. Que é o mais difícil. Pegando nisso, quais é que são os principais desafios que tu sentes a nível de autoliderança? E já agora, se os desafios eram maiores no passado ou se continuam a ser na mesma desafiantes no presente? Algumas pessoas acreditam que a liderança é inata, mas a verdade é que todos nós temos a capacidade de desenvolver as nossas competências, mesmo que não tenhamos tido a sorte de nascer com elas no nosso código genético. Foi por isso que criamos um curso que tem o nome de Programa de Formação de Liderança e que conta com a acreditação do The Institute of Leadership, uma instituição de renome no Reino Unido, que conta com mais de 75 anos de história nesta área, que é a área da liderança. Este curso é orientado para todos aqueles que, tal como disse no início, querem saber mais sobre liderança. E para isso, desenvolvemos um modelo que conta com 12 módulos de contacto.
E esses 12 módulos podem ver abaixo aqui no conteúdo desta página e, como irão perceber, dá conta de todos os principais desafios e competências que, enquanto líderes, nós devemos ter para atingir aquilo que nós designamos de sucesso organizacional. Por isso, ao longo deste curso, vamos ter uma panóplia de informações e soluções que vocês irão receber. Isso consiste nas mais de 22 horas de conteúdo gravado que irão ter acesso, nas mais de 12 horas de conteúdo que irão ter a oportunidade de aceder em direto se optarem por trabalhar connosco em formato de turma e, se optarem por esta solução, irão ter acesso a inúmeros líderes que irão convosco partilhar as suas melhores práticas. Teremos a sorte de ter várias pessoas de renome, quer nacional, quer internacional, que irão partilhar a sua experiência e conhecimento. Adicionalmente, falamos de mais de 1500 slides de conteúdo, mais de 200 páginas de exercícios e ferramentas que poderão ver, rever e utilizar nas vossas empresas e organizações para que, juntamente com as vossas equipas, consigam construir uma liderança brutal. O meu nome é Sérgio Salino e a minha empresa Macro Consulting já ajudou dezenas de líderes e organizações a atingirem o sucesso e espero que possamos, juntamente contigo, atingir o mesmo. Um abraço e vemo-nos em breve. Olha, é uma boa pergunta. Parece suspirar. É uma boa pergunta. Sabes que o caminho, não sei se eventualmente por acaso dos podcasts que eu ouvi aqui, acho que não me lembro de alguém ter falado, mas o caminho da liderança é um caminho muito solitário, não é? Porque é importante que isto se diga e que se passe, porque as pessoas pensam, é líder, é CEO, aquilo é o máximo, não tem tempo para nada, não é? Adoram dizer que as pessoas não têm tempo para nada e temos que gerir, e às vezes não temos, mas outras vezes também temos muito tempo. E a questão é que este trabalho solitário de líder, ou não é trabalho de líder, mas não sei se faço-me entender, mas a palavra não é, as palavras não estão a ser corretas, mas de qualquer modo... Portanto, é um caminho solitário seres empreendedor, seres líder, porque tens um caminho que só tu fazes, ou seja, não tens quase ninguém que te compreenda, que esteja ao teu lado nos piores momentos, por aí fora. Eu tenho um sócio... Eu tenho um sócio, eu não consigo, eu já disse isto a várias pessoas que não têm sócios, eu não consigo imaginar este caminho sem sócios. Da mesma forma que muita gente diz, mas os sócios são um problema. Pronto, mas eu casei-me no registro comercial para a vida e estamos muito bem casados os dois no registro comercial. Ele tem a mulher dele no registro civil. Eu ainda hei de ter o meu, mas está tudo certo. Casei-me no registro comercial para a vida. Casei. Nunca tinha ouvido. E se falares com o Luís, ele diz-te exatamente o mesmo, porque nós somos uma grande equipa e graças a Deus que eu tenho a ele e que eu encontrei a ele e que nós temos esta ligação tão boa, porque nós pensamos as mesmas coisas sem falar, nós muitas vezes, ele diz, na semana passada disse, olha, eu lembrei-me disto, eu sei, tenho isso na agenda, ele, como sempre. Sempre alinhados. Vamos sempre alinhados, mas mesmo sem querer. Eles lá na Olimeca acham que nós temos segredinhos um com o outro, às vezes não é, às vezes nem falamos e estamos alinhados. E eu acho que o caminho sem sócio, então, há de ser triste, porque é um caminho muito solitário, mas mesmo assim, eu tenho um papel mais comercial, não é? E eu se achar que a coisa está negra, eu não vou contar ao Luís. Claro. Até porque eu sou mais otimista do que ele. E como eu sou muito otimista, se eu digo que está difícil, quando eu partilho em voz alta que está difícil, é porque eu estou mesmo preocupada. Ok. E ele faz o mesmo comigo. E ele já sabe isso, ou seja, se tu ele estás a partilhar, já sabe que é um cenário. E ele assim, e está logo ali, o que é preciso? Está logo ali para ajudar. O mesmo ele faz comigo. Por exemplo, ele agora aprende, ele é financeiro puro, mas é um engenheiro honoris causa. Okay. Porque algum de nós somos os dois da área financeira, algum de nós tinha que aprender a parte dos caminhões e o Luís neste momento é o melhor engenheiro mecânico, eletrotécnico, de gestão industrial que possas conhecer, e ele adora. E é uma área que ele adora, da mesma forma que eu adoro a área comercial e desconhecia. Então, quando há algum problema na área técnica, ele vem ter comigo e assim, olha, sabes, eu não te queria dizer isto assim e tal. Vem assim com cuidado, mas aí vamos entrar os dois na batalha. Mas antes de entrarmos os dois na batalha, já os dois pensamos muito, solitariamente,
como é que vou vencer esta barreira? O que é que eu vou fazer? Eu já tive o plano A, o plano B, o plano C, o plano... e esta automotivação, esta autoliderança é complicada. E eu já falei com muitas pessoas, com várias pessoas que têm empresas e toda a gente arranja truques para ter aquele boost, sabes? Eu sou uma pessoa que sou muito picada. Se me provocarem, eu, então vais ver, porque sou competitiva. Cada um encontra o seu truque, mas a autoliderança, e isto para te dizer que no início, quando é tudo difícil, o teu combustível está em alta, sabes? É tudo difícil. Eu era miúda, não ia ser capaz, era caminhões de lixo, não era uma área feminina, éramos muito novos, não sabíamos onde é que nos estávamos a meter, coisas deste género, portanto... Toda aquela provocação negativa é positivo para ti. Fez com que nós chegássemos onde chegamos hoje, sabes? Agora já toda a gente espera o melhor de nós. Então, como toda a gente espera o melhor de nós temos que estar neste nível e estarmos a alimentar-nos para estar sempre em pico. No fundo é procurar pessoas negativas para continuares a ter esse impulso. Aqui há uns tempos tive um postzinho de uma pessoa que me provocou e eu... Fiquei logo aceso. Somos parecidos, pá, adoro isso, adoro que me provoquem. Eu na faculdade eu já contei essa história, tive um professor que disse que eu nunca ia ser ninguém na vida. E isso para mim é incrível, pá, é mesmo lenha para eu queimar, mas há pessoas que ali ficariam sem reação. Foi contigo, mas... Se fosse outra pessoa, óbvio. Eu quero acreditar eu já disse isso, quero acreditar que ele disse isso por saber quem eu sou, estás a ver? Pronto, então, espero que sim. Na ótica da pedagogia pura. Acho que foi a forma como ele falou, por exemplo, o meu pai também, o Sr. Salino que vai trabalhar com o Olimac. ele tem que dar lá uma perninha. Está feito, a fechar. E ele também fazia muitas vezes isso comigo. Por exemplo, eu chegava a casa, eu fui nadador federado e ele ia sempre ver as provas. Mas eu automotivava-me assim de forma, eu fiz um tempo incrível. E ele dizia assim, só isso? Era o ainda. A Carol Dweck tem uma palestra incrível, ela tem um livro muito bom que é o Mindset, e ela tem uma palestra que é o poder do ainda. Que se tu continuares a pensar que ainda vais ser melhor, que ainda vais fazer mais, então tu nunca vais parar de querer aprender e evoluir. E o meu pai fazia isso muito comigo, eu na altura não percebia, mas agora percebo. Já entrou o trigger. Pois, o teu pai sabia-te ler. Tu sabes que o Luís, o meu sócio, também faz isso comigo. É assim, só vendeste 30? E eu... então vais ver. Eu assim, então vais ver, vais ter que montar 50 caminhões. Então, e ele fica todo contente. A minha mãe, na escola, tem graça, que ela dava-me 5 euros por cada nota acima de 16. Era. Então eu na altura dos exames andava sempre rica. E era uma caneta de cor até o 9º ano, aquelas canetas da Unibol de cor, então eu tinha o arco-íris todo. Tinham aqueles tojos mesmo grandes assim à menina, cheia de canetas de cor, e a partir de 10º era cada nota acima de 16 dava-me 5 euros. Foi ali poupar umas... Ela sabia que eu era movida... por um impulso qualquer, por dinheiro ou alguma coisa. E o Luís faz isto, que é, só vendeste? Isso é fundamental, pá. Já agora pegando nisso, portanto, já percebi que o teu sócio te lê a ti e tu também lês a ele. Vocês, dentro da empresa, vocês tentam fazer, acho que nunca perguntei isto no podcast, por acaso, mas tentam fazer análise de perfil comportamental das pessoas para saber o que é que as move mais, se elas são motivadas de forma monetária ou com uma conversa, ou se gostam mais de viajar. Isto, fazendo aqui enquanto também pensas, portanto, eu lembro num dos episódios, acho que foi o segundo, logo com o Ricardo Costa, do grupo Bernardo da Costa, que ele, quando pensou no departamento da felicidade, que começou a ter alguns desafios ao longo do tempo. Ele tinha um benefício que era igual para toda a gente, mas começou a perceber que havia pessoas, por exemplo, uma viagem que era um prémio, não era algo que eles valorizassem, ou porque não queriam viajar, ou porque não gostavam disso, ou porque tinham uma família, era mais difícil a logística, por aí fora. Se vocês também fazem essa análise, ou seja, pessoas que gostam mais de uma coisa ou de outra, e como é que depois gerem aqui a motivação das pessoas propriamente dita? É assim, cada pessoa é uma pessoa. E uma de algo que eu acho que nos caracteriza, e nós fizemos agora no início do ano, nós tivemos pessoas que saíram da Olimac e voltaram a entrar. Então eu fiz uma entrevista de entrada, ou seja, perceber, então, mas tu foste porque é que voltaste? E lá está, saíram a bem, estava tudo bem, e foi uma coisa que me disseram, sabes que nós aqui sabemos que tu nos ouves, e que somos no meio destes 40, eu sou eu.
não sou, não é? Sei o nome de toda a gente, como é óbvio, também quando tiver 400 é que posso não saber, mas saber o nome das pessoas, saber se têm filhos, se não têm filhos, isto é algo que nos preocupa. Nós, por exemplo, já tivemos, pedimos muito feedback, também já tivemos alturas em que pedimos menos, neste momento estamos numa altura em que também voltamos a pedir mais feedback, acho que também vai muito do tempo e da altura em que é do ano que acontecem certas coisas, pronto, que acaba porque somos, lá está, somos nós, não é? A Olimac tem aquela dimensão de empresa que não dá para tu teres um gestor de recursos humanos ou um departamento da felicidade, não é? Portanto, se eu tiver com muitos concursos públicos, eu não vou estar tão virada como se não tiver, não é? Portanto, porque acaba por sair de mim. Estas entrevistas são feitas por mim, eu falo. Mas o Luís, por exemplo, que manda muito cá em baixo na oficina, também fala muito com o pessoal e conhece perfeitamente o pessoal, até porque ele é a melhor pessoa do que eu. Ele é super preocupado com as pessoas, e então fala muito e depois olha, já viste, olha, fizeram isto e isto. Às vezes, por exemplo, procuramos médicos para os funcionários, às vezes é preciso alguma questão, uma despesa extra, não sei o quê, nós nunca negamos nada a ninguém. Entendemos as razões de cada um, lemos todos, por exemplo, se estou a pensar fazer uma atividade de surf, eu pergunto às pessoas se elas acham boa ideia. Nós agora estamos a pensar implementar ginástica laboral. Olha, estou a dizer em primeira mão, porque só o Luís sabe, ainda nem as pessoas, os Olimecos sabem. Agora já vão saber. Olha, mas eu espero, quando isto sair, eu já vou deixar. Isto porquê? Porque eu tenho um questionário para dar ao pessoal, para perceber quais são os hábitos de atividade física que eles têm, se gostariam que a empresa lhes desse este benefício de termos uma ginástica laboral, quanto é que valorizam e quanto é que não valorizam. Ou seja, antes de ter mesmo a professora da ginástica, porque isto eu já tenho tudo ordenado, ou seja, o projeto já está semi-feito, mas eu antes de implementar e depois de não ter público, vou falar com as pessoas. Nós fazemos várias parcerias, por exemplo, no outro dia fizemos com um paddle que abriu lá ao pé da zona industrial, então fizemos nós um jogo da empresa e assim. Então, logo se percebe a adesão ou não. Imagina, seguro de saúde. Foi uma altura nós fizemos um questionário a toda a gente, quem quer seguro de saúde? Ou preferem mais 30 ou 40 euros no final do mês? Quem quer cartão de refeição? Ou preferem ter... Pronto, acabamos sempre de pagar um bocadinho menos porque descontam mais. Ou preferem por exemplo, não temos cartão de refeição por causa desse questionário. Não queriam, preferiam dinheiro. Ou seja, nós quando pedimos sempre feedback. Há coisas que são inegociáveis. Sim. E se calhar a ginástica laboral vai ser, e a seguro de saúde um dia também. Mas há outras coisas que podem não ser inegociáveis. Por exemplo, tínhamos um prémio mensal, um prémio anual. E percebemos que se calhar o prémio mensal motivava mais as pessoas. Então, neste momento temos avaliações e prémio mensal, em vez de ser só anual. Pronto, vamos gerindo assim. Sim, ou seja, caso a caso, perceber o que é que podem fazer para melhorar. E também a própria pessoa a pessoa, ou seja, eu se quero levar uma pessoa a fazer uma certa coisa, eu tenho que direcionar o meu discurso à pessoa com os argumentos que eu sei que aquela pessoa vai ouvir, não é? E os argumentos da Ana não são iguais aos da Joana nem do Joaquim. Portanto, e isto é muito importante nós conhecermos as nossas pessoas. Pronto, é fundamental. Dentro do tal triângulo, que é a tríade de sucesso organizacional, portanto, temos o pilar da cultura, que já falamos, temos o pilar da estratégia e o pilar da liderança, propriamente dito. Pegando no pilar da liderança, como é que tu te descreverias enquanto líder? Mais uma pergunta difícil. Não, olha, essa pergunta no outro dia fizeram-me e eu descrevi-me como uma líder emocional. Isto porquê? Porque eu também, como não gosto, eu como acho que tudo está relacionado, tudo está relacionado, e como sou aquela pessoa que quer tudo e não quer nada, então às vezes não tenho assim o vocabulário certo, sabes a palavra certa. Por exemplo, eu acho que líder emocional é isto, é assim, porque eu também sou uma pessoa prática, mas eu sou uma pessoa prática onde as emoções das minhas pessoas estão em primeiro lugar, onde o bem-estar das pessoas está em primeiro lugar, porque eu criei a minha empresa porque eu queria ser ministra para mudar o mundo. E neste momento o que eu quero é que o mundo das 40 famílias que dependem da Olimac, mais os stakeholders, os vizinhos, os fornecedores, etc., as pessoas que impactam na Olimac, sejam felizes e que estejam de bem com a vida. Claro que é preciso ter saúde financeira e depois é preciso
todo o resto, não é? Então eu acho que isso só se consegue com emoção, isso só se consegue com sentimento, com o tal ser genuíno, sabes? Se nós formos genuinamente bons, nós só conseguimos o nosso propósito só vai ser alcançado aí. Por isso é que eu digo que sou uma líder emocional, mas algo que eu acho que é mesmo importante e que tanto eu como o Luís temos é liderar pelo exemplo. Este foi um valor que nós trouxemos da KPMG. Na KPMG havia um valor que era este, eu não me lembro dos outros, mas um era liderar pelo exemplo, e eu acho que em termos de liderança não há nada que, como tu disseste há bocado, já passaste por todas as lideranças mais a automotivação. Muitas vezes eu digo, eu já passei por todos os departamentos desta empresa. Eu comecei por comprar, por vender, por varrer, por pintar, por tudo. O Luís também já fez tudo naquela empresa, portanto, nós já fizemos tudo. Quando me dizem não dá, eu sou assim, não dá. Eu não dá mesmo e já estou assim a levantar-me, sabes? Não dá mesmo, eles já sabem que eu vou arrancar para fazer eu. Seja apertar um parafuso, seja o que for. Até o Zé, coitadinho, já tive um momento que eu ia assim pegar na tocha da soldadura e eu, não! Meu Deus, ela vai se queimar. Mas aqui acho que é muito importante que tu dês o exemplo e que as pessoas percebam isso em ti, eu acho que esta dualidade eles fazem tanto como nós e preocupam-se connosco, é uma combinação que em termos de liderança resulta bem e é muito impactante. Eu vejo isso diariamente quando estou com empresários ou estou com, basicamente, a assistir as histórias, e por norma quem dá o exemplo é quem acaba por ter sempre melhores resultados e melhor retenção de pessoas, por aí fora. Há um livro que eu gosto muito e que estou quase sempre a falar nele, mas vou falar mais uma vez, que é o Líderes Comem por Último, de Simon Sinek, onde ele fala mesmo muito sobre isso, que é, ele fala especificamente de um conceito que é o contrato social, e eu em Informações costumo usar o exemplo que é, se nós tivéssemos 15 milhões de euros, se daríamos esse dinheiro à Madre Teresa de Calcutá ou ao Ricardo Salgado? E quase toda a gente diz, obviamente, à Madre Teresa de Calcutá. Aliás, acho que nunca ninguém disse ao Ricardo Salgado. Ele também agora já não nos ouve. Agora também ele fica com Alzheimer. Em relação aqui a esta questão que eu trouxe agora com a Madre Teresa de Calcutá, tu continuas a querer mudar o mundo, apesar de não querer ser ministra? Ou quando fizeste mais voluntariado, que já agora gostava que partilhasse um bocadinho isso, que acho que nunca se falou nisso, nunca te ouvi pelo menos falar disso, se era diferente, ou seja, se tu continuas com a ambição, que por norma quando somos mais novos, eu já tive isso e continuo a ter de certa forma, que é, se queres continuar a mudar o mundo ou se achas que o mundo já não tem nada para ser mudado? Não, eu sou pessoa de copo meio cheio, esquece, não, nem pensar. Somos dois. Não. Continuo a querer mudar o mundo, sim, e sabes que eu acho que muito esta minha vontade de querer mudar o mundo no 9º ano, ou seja, sei lá, com 14 ou 15 anos, que depois passou a ser querer mudar o mundo com a minha própria empresa aos 25, veio muito desse meu histórico de voluntariado que estás a falar, e é verdade, sim, eu também acho que nunca falei sobre a minha aptidão ou o meu histórico de voluntariado, não é algo que me perguntem muito. Mas eu fui escoteira durante muitos anos, e acho que o escotismo me ensinou, não é? Porque se eu fui escoteira desde os 9 anos, estava numa fase em que me estava a conhecer enquanto pessoa, a criar a minha personalidade. Eu, não é? Já nasci assim com mau feitio, mas eu fui mais ou menos gerida, não é? Pela minha mãe e também pelos escoteiros, por exemplo, porque nós tínhamos muitas atividades. Os pequeninos fazem menos coisas, mas depois, à medida que vamos crescendo, somos incentivados a contribuir para o Banco Alimentar contra a Fome, pedir aquela moedinha nos cemitérios no 1 de novembro para a Cruz Vermelha, nas procissões. Por exemplo, o meu avô era da Santa Casa da Misericórdia da Maia, agora sou eu com o papel dele. Nas procissões eu ia à frente nos escoteiros e o meu avô ia no fim na Santa Casa da Misericórdia, ou seja, tinha sempre as reuniões da Santa Casa e angariar o dinheiro e não sei o quê, ou seja, isto foi algo que cresceu comigo e que foi muito ensinado, olha, outra vez com o meu avô. Aliás, do ano passado, quando na Santa Casa da Misericórdia da Maia me convidaram para ser irmã, eu fiquei mesmo muito comovida, porque foi
fazer os passos, não é? Os passos da pessoa que nós queremos honrar. E aqui volta outra vez como nós crescemos. E eu, na parte da faculdade, fazia voluntariado no Hospital de São João, com crianças. Depois, quando acabei o curso, eu queria ir para a África. Eu queria ir para a África 1 ano. A minha mãe não me deixou, porque era um programa que só não... Porque ainda não havia o e-mail como há hoje, na internet como há hoje, os cartões, não é? Uma pessoa vai para uma zona que não seja Europa, mais ou menos tem cartões, que têm dados e assim. Não havia, então nós falávamos por cartas nesse programa. A minha mãe não me deixou, então eu tive que arranjar outro que só desse para o verão. Fui para Cabo Verde, mas sabes que esse bichinho do voluntariado nunca me deixou, tanto é que de vez em quando vou dar de comer aos sem-abrigo, ou vou fazer, mesmo no Olimec que nós já fizemos educação ambiental a crianças carenciadas. Na Olimec, na altura do Covid, andamos a dar computadores, tanto aqui no Porto como lá embaixo em Palmela. Não foi em Palmela, foi num bairro em Lisboa. Isto porquê? Porque eu também fundei a comunidade de Sant'Egidio, que é uma comunidade italiana que já existia em Lisboa, mas não existia cá no Porto. E a comunidade de Sant'Egidio surge da vontade de alguém de uma cidade querer fazer algo mais pela sua cidade. E na comunidade de Sant'Egidio nós tínhamos atividades que era a Escola da Paz, chama-se a Escola da Paz, num bairro no Porto, e visita aos idosos num lar de idosos na Maia. Pronto, aí um bocadinho também puxar a brasa à minha sardinha, eu sou maiata de gema, então acabamos sempre de fazer alguma coisa na Maia, porque pronto, é a minha casa também. E por isso, acho que também isto, o propósito, sabes, nós temos também um projeto lá na Olimec que está em parceria com o Workability, que emprega pessoas com autismo. Temos uma pessoa com o espectro de autismo, que é o Cris, que é o nosso Special One, e ele também estagia lá na Olimec e adora. Adora, já teve evoluções em termos de comportamento, em termos de socialização grandes, dito pela família dele. Agora no ano passado, em dezembro, até ganhou personalidade do ano da Associação de Limpeza Urbana, candidatamos-lo como personalidade do ano, e a verdade é que este tipo de atividades que depois eu acabo por levar para a empresa e que acabam por fazer parte da cultura da empresa e que acabam por também dar sinais e dar mensagens a quem está connosco, e quem está connosco não é só quem trabalha lá, é quem trabalha lá, mais as famílias deles, mais os vizinhos, mais os concorrentes, mais os clientes, mais toda a gente, dá sinais de quem nós somos. Não é? E a verdade é que quem é que nós somos? Nós somos também um bocadinho as crenças e o acreditar dos fundadores. Claro. Não é? E portanto, se eu sempre fiz voluntariado na minha vida e se acho que há um lado do mundo que se calhar nasceu mais privilegiado do que outro, acho que também o nosso propósito, e se podemos fazer isso com as nossas empresas, é um 2 em 1. É um 2 em 1 que eu também, ultimamente, não tenho tido imensa oportunidade para fazer, mas que vou retomar. É algo que eu tenho andado a pensar muito, portanto foi giro tu dizeres-me que ias fazer pergunta voluntariado, porque nunca ninguém me faz, e é algo que eu tenho estado mesmo em pensamento sobre isso. Tenho mesmo já que o fazeres, de certa forma, pronto, agora se calhar podes não ter feito tanto nos últimos tempos, mas eu acredito genuinamente que as empresas, principalmente, que são elas o motor da economia, não é? Vão ter cada vez mais de aplicar o ESG a fundo, não é? Portanto, é o impacto ambiental, social, para não ser apenas como, infelizmente, ainda algumas empresas fazem, que é greenwashing só, mas ser muito mesmo entregar. Portanto, eu acho que cada vez mais vamos ter essa realidade, não por apenas necessidade, mas, espero eu, pelo menos, porque também sou uma pessoa que vê o copo meio cheio, como uma forma de contribuir para a sociedade e tentar atenuar aquilo que são as divergências que existem. Eu ia-te perguntar qual é o teu propósito, de facto, mas eu acho que tu já me respondeste. Mas achas que queres acrescentar mais alguma coisa? Que isso é uma das perguntas que eu tinha aqui preparada? Ou não? É por aqui? Não, é isso. O meu propósito é que as pessoas que estão envolvidas no Olimec de alguma forma sejam felizes. Perfeito, muito bem. Foi aquelas perguntas rápidas esta. A resposta rápida e curta comigo é que é difícil, mas olha... Não, está perfeito, estás a ser bem assertiva, genuína, para dar aqui essa nota. E agora queria-te só fazer uma pergunta que está relacionada com uma coisa que disseste há pouco e que tem a ver com a estratégia, ou seja, no teu modelo de negócios,
o impacto da tecnologia, como é lógico, já é grande. Mas tu há pouco mencionaste uma coisa que ficou aqui atrás da orelha, que tinha a ver com já a inteligência artificial que estava envolvida, calculo eu que seja eventualmente em software, que vocês usam, não é mesmo em hardware propriamente dito. Ou seja, primeiro, o que é que já faz a inteligência artificial no teu modelo de negócios? Primeira curiosidade. E o que é que tu vês a inteligência artificial a impactar o teu negócio, e os negócios todos que por aí andam? Olha, outra vez, eu sou super otimista, eu não acho que os robôs vêm mandar em nós, porque tem que haver uma pessoa que pense por trás da máquina. Apesar de estar aqui a correr o risco de estar a cantar galo e depois a coisa cair-me em cima, não é? Pronto, porque a inteligência artificial e o tema é tão atual que não faço ideia. Mas isto é o que eu acho agora neste momento, olha. Sim. No dia em que gravamos isto? No dia em que gravamos isto, era o que eu achava, amanhã posso mudar de ideias, aparece um robô. Quando sair o podcast já posso ter mudado de ideias, porque não sai hoje o podcast. Pronto, eu espero que não. Certo. Mas eu sou otimista e, portanto, a inteligência artificial eu acho que vem para nos ajudar, já existe para nos ajudar, não é? E no nosso caso, nós temos vários projetos onde temos inteligência artificial associada. Ainda não conseguimos pôr em prática nenhum, porque isto é uma olha, estás-me a tocar em vários pontos fracos. É fixe, porque assim tu vais-te motivar. Não é pontos fracos, é pontos que me têm andado a inquietar. Okay. E essa é uma delas. Nós temos vários projetos onde nós já temos, onde pensamos, nós idealizamos, lá está, a roda não está inventada, não é? Então, eu não estou a inventar a roda, eu só estou a pedir uma coisa que eu acho que é lógica. Mas eu já tive vários pedidos a empresas de desenvolvimento de software e coisas deste género e ainda não consegui quem me desse resposta. Mas há muitas áreas onde a inteligência artificial pode ser usada na minha área, mas eu não vou contar na parte da manutenção. Já agora, malta que trabalha em inteligência artificial pode contactar. Opa, olha, se têm vontade de trabalhar, eu tenho uns 3 projetos na manga há 5 anos. Fixe. 3, a sério, isto não é bluff, é mesmo. Já tive uma empresa que desistiu de nós ao fim de ano e meio, portanto eu já estou a desanimar. Mas isto é só para os fortes. Uma empresa que ao fim de um ano e meio disse, Juliana, não consigo, porque também entendo, eles também estão atolados de trabalho e depois se não perceberem a vantagem de trabalhar connosco também desistem. Tive outro que me disse, olha, se calhar nós conseguimos, mas depois a direção deles não é aquela, então fugiram um bocado, mas as pessoas não dizem que é impossível aquilo que eu imagino e quero, então, mas é um foco meu este ano, atenção. Mas nós já temos muita inteligência artificial também na parte da recolha dos resíduos e o nosso caminhão tem que estar preparado para ele. Por exemplo, desde identificadores de resíduos perigosos entrar no caminhão, desde monitorizar a qualidade da recolha seletiva, porque a recolha, se não for, é mentira, quando dizem que tudo se mistura no caminhão, não. Se misturar é porque houve algum erro, nós em casa ao reciclar ou o que for, colocamos mal o resíduo, mas depois vai para a estação de triagem que ainda vai ser triado novamente, pronto. Mas já há câmaras que leem se o resíduo, se é um caminhão de plástico, porque é que entrou lá um cartão. E dá para, com isto, tirarmos data, não é? Tirarmos dados que nos dizem, olha, naquele sítio as pessoas precisam de mais educação ambiental, naquele sítio é preciso mais contentorização, por exemplo, porque também já existem vários softwares de leitura de rotas, de otimização de rotas, leitura de enchimento de contentores, por exemplo, ou seja, nós vamos àquele sítio e o contentor está sempre vazio, para que é que vamos fazer aqueles quilómetros? Não é? E numa ótica de ESG outra vez, estamos a ser várias coisas, porque nós estamos a inovar, estamos a ser ambientalmente amigos, não é? Porque nós não vamos àquele contentor sem necessidade, mas as pessoas têm qualidade de vida, porque quem anda a fazer as rotas acaba a rota em tempo útil a ter recolhido aquilo que é preciso recolher e nós na rua não temos o lixo no meio da rua porque o lixo está recolhido, não é? Em vez de termos uma rota que os contentores estão todos vazios. Não, então isto já há vários softwares, já há vários programas, várias formas, depois os caminhões têm sempre que poder ler isso, que fazem com que o setor da gestão de resíduos, que não é o meu, é o dos meus clientes, consiga ter inteligência artificial
muito a ajudar, mas ainda há muitos pilotos, muitos testes. Este ano vamos ter em maio uma feira do setor que também acho que vai haver lá muitas novidades, mas para o meu setor, que são os caminhões e não a recolha, né? Que são os verdadeiros caminhões, a manutenção e agora muito a industrialização, porque nós trabalhamos agora com o Kaizen também para otimizar a nossa produção de caminhões, até porque estamos também a montar caminhões começamos a semana passada a montar caminhões para exportação, que também é uma novidade. Então, se nós queremos ser mais eficientes e se queremos fazer aquilo ao menor custo possível, portanto, estamos a trabalhar já há ano e meio com o Kaizen Institute para melhorar as nossas metodologias e também aí nós já estamos a usar algumas coisas de otimização de processo e assim, mas eu ainda a semana passada estava a dizer à nossa consultora assim, Rita, desculpa, porque eu vejo isto a acontecer não sei onde, é impossível que não exista isto para nós, como assim? Se há câmaras que veem o lixo, há câmaras que nos veem a nós, portanto, não sou eu que estou a inventar a roda, não é? Só que senhores da tecnologia, falem comigo, por favor. Eu vou-te apresentar um contacto também. Acho que pode ajudar. Não sei se pode, mas olha, mais um CV. Pois, olha. Isto é o dia dos CVs, pá. Olha, o tempo está a voar mesmo. Estamos a chegar a uma hora de conversa e por isso não te vou fazer a pergunta habitual final, porque era do propósito, mas vou-te fazer uma pergunta que acho que não fiz a muita gente. E que é? Eu não estou a aumentar, estou a criar ansiedade desnecessária, eu sou terrível, não devia fazer isto. Que é, onde é que tu te vês, a ti e ao Olimec, daqui a 5 anos? Isto é aquela pergunta de recrutamento que acho que muita malta faz. O que é que tu achas que vai acontecer daqui a 5 anos? E o problema é quando o dono não sabe a resposta. Exato. Certo. Há muita gente que faz e não sabe, de facto. Sabes que é como te acabei de dizer, senhores da tecnologia, nós estamos num ano de muitas mudanças, estamos num ano, é engraçado, no outro dia fui ao banco, em novembro, dezembro, e o senhor do banco virou-se para mim e disse assim, olha então, Olimec, o melhor ano de sempre. E eu, claro, mas todos os anos são o melhor ano de sempre, porque nós temos 8 anos de vida, portanto todos os anos foi a crescer, todos os anos são o melhor ano de sempre, não é? Não tem como. Então, eu, Luís, nisso, gosto muito de baixar as expectativas. É assim, Angelina, às vezes pode haver um ano que corra menos bem, certo. As vendas e quê, às vezes pode não ser o melhor ano de sempre, mas eu acredito mesmo. E estas dores de crescimento criam-nos muitas oportunidades, sabes? E, portanto, eu vejo a Olimec daqui a 5 anos, já é a maior empresa do setor, na área da metalomecânica e de comercialização de veículos de recolha de resíduos. É a única que está a fazer a assemblagem em Portugal. E, portanto, eu vejo a Olimec muito com esta transação dos serviços para o industrial, porque eu espero que possamos fazer muito mais trabalho para exportação também. Porque até agora nós só exportávamos peças, ou seja, componentes, mas eu espero que possamos começar a exportar mesmo os caminhões em si, até porque a localização de Portugal beneficia muito uma empresa como a nossa, e não perdendo nunca, que é a nossa essência, a manutenção, mas tornando-a muito mais inteligente e muito mais tecnológica. Muito bem, fica aqui a dica. E malta da tecnologia, falem com a Juliana. Que bem, eu preciso para aí 3. Pronto, já. São 3 ideias para concretizar e que já têm algum tempo, portanto. E que já tem algum tempo. Juliana, falámos aqui muito mais tempo, mas para cumprir aqui mais ou menos o tempo, vou dar como encerrada aqui esta conversa gravada, porque agora vamos continuar a conversa, mas deixar-te aqui um presente, no fundo, para ti. Muito obrigada. Partilhando, portanto, é um vinho do Mãos e Irmãos, que é um uau. rosé. Uau, e rosé, é que eu estou com o aparelho, não posso beber outra coisa. Muito obrigada, até te ligaste. Adicionalmente tens aí umas bolachinhas muito boas que são da Cláudia Sá, portanto que umas lindas. bolachinhas sem glúten. Vou partilhar lá com o pessoal. Podes partilhar, quando chegares, também tens aí um cartão sem dela. glúten. E depois uma canequinha que é igual a esta que aqui tens, que é do podcast Tribo de Líderes. Muito obrigada, muito linda. Muito e obrigado por teres aceitado o convite. E vamos falando. Entretanto, vou falar ao meu pai para ele ir para lá fazer uns pescados. Pois é, o Sr. Salino, que não se esqueça. Salino. Agora que eu olho para a câmara, o Sr. Salino, que não se esqueça. Eu mal termino o podcast, eu vou isto vai ser apaga pelo podcast. Exato. Obrigada, eu, Obrigado, Sérgio. Juliana. Obrigada.
Malta, espero que tenham gostado deste podcast tanto quanto eu. Conhecer aqui a Juliana é sempre excelente, até porque já tinha ouvido algum conteúdo sobre ela e sobre a Olimac. E, portanto, espero que tenha ficado aqui claro aquilo que um bom líder deve fazer. Aquilo que a Juliana construiu ao longo do tempo, apesar de uma idade jovem, mostra que todos nós podemos fazer o que quisermos, se assim o entendermos. Se alocarmos o tempo necessário, pelo menos, para o fazer. Se ainda não subscrevem aqui o canal do Tribo de Líderes, aproveitem para o fazer. Isto é parte da publicidade, tem que ser. Subscrever, colocar o like e escrever algum comentário para nós chegarmos a mais pessoas. E já agora, se conhecerem mais pessoas que terão de certeza interesse em ouvir a Juliana, partilhem com elas este podcast. E vemo-nos no próximo episódio do podcast Tribo de Líderes.